O som do tapa que Tayane deu na mesa de inox da cozinha ecoou como um tiro de canhão pelas paredes de pedra do casarão em Petrópolis. Eu estava lá, imóvel, sentindo o cheiro do perfume caro dela se misturar ao odor da terra úmida nas minhas mãos. Eu segurava uma orquídea. Ela segurava o próprio ego. Tirem essa velha suja do meu casamento agora. A voz dela subiu uma oitava, rasgando o ar frio da serra. Ela cheira a esterco. Levem-na para os fundos ou mandem-na de volta para o mato. Ela está estragando a estética do meu dia perfeito. Eu olhei para o meu filho, Van Clay. O terno italiano dele brilhava sob as luzes da cozinha, mas os olhos dele estavam opacos. Ele olhou para mim, olhou para a noiva histérica, e então, baixou a cabeça e deu um passo para trás. Naquele segundo, o silêncio dele selou o destino de todos naquela sala. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas retirei meu avental de jardinagem, revelando o vestido de seda crua por baixo, e sorri por dentro. Eles não sabiam que, ao me expulsarem daquela festa, estavam se expulsando da própria vida de luxo que eu, a velha suja, financiava integralmente. Antes de eu te contar como eu transformei esse casamento de luxo em um funeral para a reputação da Tayane, de onde você está assistindo a essa história? Comenta aqui embaixo sua cidade e continue assistindo para entender como o troco começou. Você está na Afonso Story. Para entender como chegamos àquele ponto de ruptura em Petrópolis, é preciso voltar às terras vermelhas de Ribeirão Preto. Eu nasci onde o sol não tem pena de ninguém. Meu falecido marido e eu não herdamos nada além de dívidas e um pedaço de chão seco. Mas nós tínhamos algo que Tayane nunca teria: a capacidade de sangrar pelo que é nosso. Décadas depois, transformamos aquele chão em uma das maiores potências de exportação de café e cana-de-açúcar do Brasil. Eu nunca fui mulher de joias chamativas ou de desfilar em colunas sociais. Meu luxo sempre foi a mesa farta para os meus funcionários e o orgulho de saber que cada grão que sai das minhas terras tem o selo da minha honra. Quando Van Clay anunciou o noivado com Tayane, o faro de terra que eu desenvolvi no sertão me avisou imediatamente. Ela era de uma elite falida de Higienópolis, daquelas que mantêm o sobrenome em placas de bronze, mas tem os armários vazios e as contas de luz atrasadas. Ela não amava meu filho. Ela amava a sucessão que ele representava. Para ela, eu era apenas a velha caipira. Ela sentia nojo do meu sotaque carregado, das minhas mãos marcadas pelo trabalho e do fato de eu preferir andar descalça no alpendre da fazenda. Ela tentou, de todas as formas, me apagar da história. No planejamento do casamento, ela fazia questão de me excluir de cada decisão. Dona Severina, ela disse, semanas antes, com aquele sorriso de plástico que nunca chegava aos olhos, a senhora não precisa se preocupar com esses detalhes técnicos. Petrópolis exige uma etiqueta que talvez a senhora não domine. Fique no seu cantinho, apenas apareça para a foto e, por favor, não fale muito alto perto dos meus convidados da capital. Eu sorri e continuei podando minhas roseiras. Ela achava que eu era ignorante por ser simples. O que ela não sabia era que cada contrato que ela assinava com decoradores, bufês e músicos estava sendo debitado diretamente da minha holding. Van Clay, cego de paixão ou talvez de covardia, assinava as autorizações que eu permitia. Eu estava dando corda para que ela mesma preparasse o próprio laço. No dia do casamento, a arrogância dela atingiu o ápice. O casarão histórico em Petrópolis estava deslumbrante, decorado com o que havia de mais caro no mercado. Eu cheguei cedo, querendo apenas deixar um toque pessoal, minhas orquídeas raras no altar. Eu estava com o avental por cima do vestido para não sujar a seda enquanto preparava os vasos. Foi quando ela entrou na cozinha e o confronto aconteceu. Ao ser chamada de velha suja e ver meu filho se calar, eu entendi que a minha missão ali havia terminado. A mãe protetora morreu naquela cozinha, e a empresária implacável assumiu o volante. Pois não, Tayane, eu disse, limpando as mãos com uma calma que parecia assustá-la. Eu vou sair. E vou levar comigo tudo o que me pertence. Inclusive a dignidade que você acha que pode comprar. Caminhei em direção ao estacionamento, ignorando os olhares de deboche das madrinhas e o olhar de súplica tardia de Van Clay. Entrei no meu carro e, antes mesmo de dar a partida, peguei o celular. Liguei para o Dr. Otávio, meu advogado em Niterói. Otávio, execute o protocolo de suspensão imediata. Minha voz era fria como a neblina que começava a descer sobre a serra.
Quero todas as contas bloqueadas e os contratos de prestação de serviço cancelados por quebra de confiança. Comece pelo gerador de energia. Agora! Enquanto eu dirigia para longe daquele casarão, eu sabia que a música estava prestes a parar. Tayane queria um casamento de cinema? Pois eu estava prestes a entregar a ela o roteiro da sua própria ruína. A velha suja estava indo embora, e com ela, a luz, o banquete e o futuro de quem ousou confundir simplicidade com fraqueza. A estrada que serpenteia a descida de Petrópolis em direção à capital é um convite à reflexão, mas meu peito não guardava espaço para nostalgias vazias. Enquanto os faróis do meu utilitário cortavam a neblina densa que abraçava a serra, o som dos pneus no asfalto úmido parecia repetir as ofensas de Tayane. Velha suja. Cheiro de esterco. Imagem de pobreza. Cada palavra dela, que deveria me ferir, servia apenas como combustível para a clareza da minha decisão. Para entender por que eu estava prestes a apagar as luzes daquela farsa, é preciso entender a densidade da terra que me moldou. Eu não sou feita de seda, eu sou feita de barro e suor. Nasci sob o sol impiedoso do sertão, onde a água é um milagre e a sobrevivência é uma arte. Meu falecido esposo, um homem cujas mãos eram tão ásperas quanto a casca de uma aroeira, e eu, chegamos ao interior de São Paulo, mais especificamente a Ribeirão Preto, com nada além de um saco de sementes e uma vontade de vencer que beirava o desespero. Trabalhamos como colonos em terras que não eram nossas, curvando as costas sob o sol de meio-dia para colher o café que enriqueceria outros sobrenomes. Dormíamos em chãos de batido, comíamos o que a terra nos permitia e guardávamos cada centavo com a precisão de um cirurgião. Eu me lembro do cheiro da geada nas madrugadas, do frio que travava as articulações e da fome que, por vezes, era nossa única companhia. Mas nós tínhamos um plano. O luxo, para nós, nunca foi uma bolsa de grife ou um jantar em Higienópolis. O luxo era o primeiro alqueire de terra que compramos com o esforço de uma década. As pessoas riram de nós. Os coronéis da região diziam que aquele pedaço de chão que adquirimos era cansado, uma terra ácida que não daria nem capim. Mas a terra é como as pessoas. Se você a trata com desprezo, ela morre. Se você a trata com respeito e sangue, ela floresce. Eu e meu marido tratamos aquele solo com sangue. Transformamos aquele pedaço esquecido em uma das maiores potências de exportação de cana e café da região. Construí uma frota de caminhões, ergui silos que tocam o céu e estabeleci uma holding que hoje sustenta centenas de famílias. Minhas mãos criaram calos cuidando da terra, e esses mesmos calos foram os que assinaram os cheques que pagaram a educação de Van Clay nas melhores escolas da capital. Eu queria dar a ele o que não tive, o conforto. Mas, em algum lugar entre as salas de aula de mármore e os jantares com a elite paulistana, meu filho esqueceu de onde veio o cheiro do dinheiro que ele gastava. Ele começou a ter vergonha da mãe que preferia o alpendre da fazenda às poltronas de veludo dos clubes privados. Quando ele trouxe Tayane para a Fazenda Esperança pela primeira vez, o choque foi imediato. Ela desceu de um carro importado, protegida por óculos escuros que custavam o preço de uma novilha premiada, e olhou para o meu pomar como se estivesse pisando em um lixão. Eu estava com os pés descalços, sentindo a energia da terra, cuidando das minhas roseiras. Ela não me cumprimentou com um abraço. Ela estendeu a ponta dos dedos, como se temesse que a minha caipirice fosse contagiosa. Tayane era o retrato fiel da elite falida de Higienópolis. O sobrenome era pomposo, ecoava séculos de história, mas o extrato bancário estava no vermelho há anos. O pai dela, um homem de gestos largos e promessas vazias, havia torrado a fortuna da família em jogos e investimentos que nunca saíram do papel. Eles moravam em um apartamento de 200 metros quadrados que já estava penhorado, vivendo de aparências, sustentando um status que não passava de uma casca-oca. Para eles, o Van Clay não era um homem, era uma tábua de salvação. E eu? Eu era apenas o mal necessário, a velha dona do dinheiro que precisava ser tolerada até que a herança caísse em mãos mais refinadas. Eu observava as interações deles com a paciência de quem espera o tempo certo para a colheita. Vi Tayane manipular Van Clay, convencendo de que a cultura deles era superior, de que o sotaque do interior era motivo de piada e de que o meu hábito de conferir pessoalmente o carregamento dos caminhões era ultrapassado. Van Clay, cego pela beleza plástica e pelo status que ela prometia, foi se afastando. Ele parou de me ligar para perguntar sobre a safra. Ligava apenas para pedir autorizações de crédito. O casamento em Petrópolis foi o golpe final de Tayane. Ela queria me isolar.
Queria que o evento fosse europeu, um conto de fadas onde a sogra caipira não passasse de um figurante escondido nas sombras. Ela contratou assessores que me olhavam com desdém quando eu sugeria algo simples, como um café coado na hora da recepção. Não é o perfil dos nossos convidados, Dona Severina, diziam eles. O que nenhum deles sabia, nem Tayane, nem os assessores fúteis, nem o próprio Van Clay, era que eu nunca perdi o controle. Enquanto eles escolhiam o buffet de lagosta e os geradores de emergência para o casarão histórico, eu monitorava cada centavo através da minha holding. Eu sabia que a conta daquele luxo estava saindo diretamente do lucro da minha última safra de café. Eu estava pagando por cada flor, por cada garrafa de champanhe e pelo próprio vestido de 80 mil reais que Tayane usava com tanta arrogância. Naquela cozinha em Petrópolis, quando ela me humilhou diante dos funcionários, ela achou que estava me vencendo. Ela achou que as palavras velha suja seriam o prego no caixão da minha autoridade. Pobre menina! Ela não entende que a sujeira sob as minhas unhas é a base de todo o brilho que ela ostenta. Ela esqueceu que, no Brasil profundo, quem manda não é quem tem o sobrenome mais bonito, mas quem tem a posse da terra e a caneta que assina as ordens de pagamento. Ao sair daquele casarão, eu não senti tristeza. Senti uma libertação. Eu estava deixando para trás não apenas um casamento, mas o peso de sustentar pessoas que me desprezavam. Peguei o celular e liguei para o Dr. Otávio. Otávio, mude o foco. Não quero apenas o bloqueio das contas. Quero que você prepare a notificação de encerramento de todos os contratos de patrocínio e suporte financeiro que mantemos com as empresas ligadas à família de Tayane. Se eles querem ser a elite, que aprendam a pagar por isso com o próprio suor. Eu sabia que, em menos de uma hora, o sistema financeiro da holding processaria as ordens. As luzes de Petrópolis começariam a piscar. O mundo de fantasia de Tayane estava prestes a colidir com a realidade de uma mulher que não tem medo de sujar as mãos, mas que exige o respeito que o trabalho duro proporciona. A velha suja estava voltando para casa, e levaria com ela tudo o que construiu. Enquanto o utilitário avançava pela rodovia, o visor do meu celular brilhava no painel com notificações incessantes de Van Clay. Ele não ligava por amor ou preocupação. Ele ligava porque os primeiros sinais do colapso financeiro começavam a aparecer em seu relógio inteligente. Para ele, eu era provedora silenciosa, uma conta bancária com sotaque do interior que nunca questionava os gastos. Ele acreditava que a estrutura que eu montei era indestrutível e que ele herdaria tudo por direito divino, sem nunca ter plantado uma única semente. Mas o que Van Clay e Tayane não sabiam era que eu vinha conduzindo uma limpeza silenciosa há meses. Tudo começou quando percebi que a empresa de consultoria que Tayane convenceu Van Clay a abrir, a TIV Assessoria de Luxo, estava emitindo notas fiscais astronômicas contra minha holding principal. O preceptor do meu filho, um rapaz que eu paguei para ser seu braço direito, me trouxe os documentos em uma pasta de couro velha, escondida sob amostras de solo da fazenda. Ali, entre números e gráficos, a verdade se revelava de forma cruel. Tayane não estava apenas gastando o dinheiro da família em vestidos e festas. Ela estava drenando o capital de giro da Fazenda Esperança para quitar as dívidas de jogo do pai dela e as hipotecas atrasadas do apartamento em Higienópolis. Ela havia criado uma rede de fornecedores fantasmas em Campinas e São José dos Campos. Empresas que existiam apenas no papel, mas que recebiam milhões por serviços de marketing que nunca foram prestados. A estratégia dela era simples e predatória. Ela pretendia casar-se com Van Clay sob o regime de comunhão parcial de bens, mas já estava movendo os ativos para contas em paraísos fiscais em nome de laranjas da própria família. Ela queria garantir que, mesmo que o casamento fracassasse, o império que eu e meu marido construímos estaria fragmentado e em suas mãos. Eu me lembro da tarde em que confrontei esses documentos pela primeira vez. Sentei-me na varanda, olhei para o horizonte onde as fileiras de café se perdiam de vista e senti uma náusea que nada tinha a ver com a idade. Era a náusea da traição. Eu vi meu filho, o sangue do meu sangue, ser transformado em um fantoche nas mãos de uma oportunista que o tratava como um acessório de moda. Dona Severina, a senhora quer que eu leve isso à polícia? O doutor Otávio perguntou na época, pelo telefone. Ainda não, Otávio, respondi, observando um gavião sobrevoar o canavial. Se eu fizer isso agora, ela se fará de vítima. Ela dirá ao Van Clay que eu sou uma sogra opressora e paranoica. Eu quero que ela se sinta segura. Quero que ela gaste. Quero que ela planeje o casamento mais caro da história do Rio de Janeiro. Porque quanto mais alto ela subir,
maior será o impacto quando o chão sumir. E o chão estava sumindo agora. Enquanto eu dirigia, as peças do quebra-cabeça legal se encaixavam. Eu havia assinado, meses antes, uma cláusula de governança que exigia auditoria externa para qualquer gasto acima de R$50 mil que não estivesse ligado à produção agrícola. Tayane, em sua arrogância, achou que poderia falsificar as assinaturas de auditoria. Ela não sabia que os auditores eram homens que trabalhavam comigo há 30 anos, homens que me deviam a vida e a carreira. Eles me informavam de cada movimento, de cada tentativa de suborno que ela oferecia. Eu preparei uma armadilha legal que faria qualquer advogado de prestígio tremer. No momento em que ela me expulsou daquela cozinha, ela acionou, sem saber, o gatilho de moralidade presente no estatuto da holding. Uma cláusula que eu inseri discretamente, prevendo que qualquer ato de desonra pública contra os fundadores resultaria na suspensão imediata de todos os benefícios dos herdeiros diretos até que uma investigação fosse concluída. Ela achava que estava me chutando para fora da festa, mas ela estava chutando a última viga que segurava o teto sobre sua cabeça. Doutor Otávio, falei, acionando o comando de voz do carro enquanto entrava na ponte Rio-Niterói, você já enviou o e-mail para o Van Clay? Acabei de enviar, Dona Severina. Com cópia para o celular dele e para o tablet que está na mesa de som do DJ. Se ele abrir, ele verá todas as notas fiscais frias que a Tayane assinou em nome dele. Ele verá que ela o transformou em cúmplice de um crime de fraude financeira. Ótimo! E quanto ao buffet e ao cerimonial? Já foram notificados. Como o pagamento foi feito via cartão corporativo da holding e a transação foi contestada por suspeita de fraude, os serviços estão sendo interrompidos neste exato momento. A ordem de despejo do casarão histórico também está a caminho, já que o aluguel foi feito sob falsos pretextos. Eu senti um calafrio de justiça percorrer minha espinha. Não era vingança por ódio, era proteção por honra. A terra não tolera ervas daninhas, e eu não toleraria Tayane no meu jardim. Imaginei a cena em Petrópolis, os garçons parando de servir o champanhe, a música sendo cortada no meio de um acorde, e o silêncio da elite sendo preenchido pelo som da realidade batendo à porta. Van Clay descobriria, da pior maneira possível, que a mãe que ele desprezava era a única coisa que o impedia de ir para a cadeia junto com a mulher que ele amava. Tayane descobriria que o cheiro de esterco que ela tanto criticava era, na verdade, o cheiro do dinheiro que ela não teria mais. A velha suja estava chegando ao seu escritório em Niterói para finalizar a última etapa do plano. O próximo capítulo dessa história não seria escrito com flores ou alianças, mas com mandados judiciais e o fim de um sonho de vidro. Eu estava pronta para colher o que plantei. O relógio de ouro no pulso de Van Clay marcava exatamente 21h15 quando o primeiro sinal do colapso se manifestou. No salão principal do casarão histórico, o ar estava impregnado com o perfume de 5.000 orquídeas importadas e o burburinho da elite carioca, que desfilava joias e sobrenomes sob os lustres de cristal. Tayane, já recuperada do seu surto de fúria na cozinha, circulava como uma rainha, o vestido de R$80 mil arrastando pelo mármore, um sorriso vitorioso estampado no rosto. Para ela, a velha suja já era um fantasma no passado. Mas a realidade, densa e fria como a terra que ela desprezava, estava batendo à porta. O primeiro sinal foi sutil. O som da orquestra de câmara, que executava um concerto clássico, vacilou. Um dos violinistas parou, confuso, quando o mestre de cerimônias recebeu um sussurro urgente no ouvido. O champanhe cristal, que fluía livremente, parou de ser servido. Os garçons, agindo sob ordens rápidas do gerente do buffet, começaram a recolher as garrafas ainda cheias das mesas. Van Clay sentiu o celular vibrar no bolso do terno. Era o e-mail do Dr. Otávio. Quando ele abriu o anexo, o rosto dele, antes corado pelo álcool, tornou-se da cor das cinzas. Ali, em alta resolução, estavam as provas da traição de Tayane, as notas fiscais frias, os desvios para as contas em paraísos fiscais e a assinatura dele, falsificada com uma precisão assustadora em documentos que poderiam levá-lo à prisão por fraude administrativa. A tensão está subindo. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você ama está roubando sua própria família? Deixe seu comentário agora e continue assistindo para ver a cara da Tayane quando a luz apagar. Você está na Afonso Story. Tayane se aproximou de Van Clay, os olhos brilhando de ganância. O que foi, querido? Você parece que viu um fantasma. Sorria. Os fotógrafos da Vogue estão olhando para nós.
Este é o nosso momento de glória. Van Clay a olhou como se a visse pela primeira vez. Não era a mulher dos seus sonhos. Era uma predadora que estava devorando o legado de Severina por dentro. Ele tentou falar, mas a voz morreu na garganta quando, subitamente, o brilho dos lustres de cristal começou a oscilar. Um zumbido elétrico percorreu o salão. Lá fora, os geradores de emergência, que eu mesma havia contratado e que agora estavam com os contratos cancelados por minha ordem direta, começaram a tossir. A fumaça negra subiu aos céus de Petrópolis, e com um estalo metálico final, o silêncio caiu sobre o casarão. Não foi apenas um apagão, foi a escuridão da alma de quem construiu sua vida sobre mentiras. Os convidados começaram a murmurar. Celulares foram sacados para iluminar o ambiente, criando sombras grotescas nas paredes centenárias. Tayane gritava com cerimonialistas, exigindo que a luz voltasse, mas o gerente do buffet aproximou-se com um tablet na mão e uma expressão de pedra. Senhora Tayane, Sr. Van Clay, lamento informar, mas todos os serviços foram interrompidos. O pagamento via holding foi contestado e recebemos uma ordem judicial de cessação imediata de atividades nesta propriedade. O proprietário do casarão também exige a desocupação em 30 minutos por quebra de contrato de uso. O grito de Tayane foi agudo, cortando a escuridão. Isso é impossível. Eu sou a noiva. Vocês sabem quem é o meu pai? Chamem o Van Clay. Van Clay, faça alguma coisa. Van Clay apenas estendeu o celular para ela, mostrando o dossiê enviado pela mãe. Minha mãe não é apenas a velha suja da cozinha, Tayane, ele disse, com uma voz carregada de uma vergonha tardia. Ela é a dona de tudo isso. E ela acabou de fechar o cofre. Se você acha que a dona Severina fez certo em dar essa lição de humildade, já se inscreva no canal e ative o sininho para o próximo capítulo. A vingança está apenas começando aqui na Afonso Story. O pânico começou a se espalhar entre os convidados. A elite de Higienópolis e do Rio de Janeiro, que antes se banqueteava às custas do café de Severina, agora tropeçava nos próprios vestidos tentando encontrar a saída. Tayane estava no centro do salão, o vestido de seda agora manchado pelo suor e pelo vinho que alguém derrubou no caos, vendo seu trono de vidro se estilhaçar em milhões de pedaços. Ela achava que o dinheiro era um direito. Ela esqueceu que, no mundo real, o dinheiro é uma consequência da honra. E a honra de Severina estava dirigindo um utilitário pela estrada, longe dali, enquanto o castelo de cartas de Petrópolis desmoronava sob o peso da verdade. A noite estava apenas começando, e o próximo passo da velha suja seria ainda mais devastador. O silêncio que se seguiu ao desligamento dos geradores em Petrópolis não era um silêncio comum, era o som do vazio absoluto. Na escuridão do casarão, apenas as pequenas telas dos celulares dos convidados criavam feixes de luz errantes, como vagalumes perdidos em um naufrágio. O calor humano, antes abafado pelo ar-condicionado central, agora tornava o ambiente sufocante, misturando o cheiro das flores caras ao suor do pânico da elite carioca. Tayane estava estática no centro do salão. O brilho dos seus olhos, antes carregados de arrogância, agora refletia apenas o desespero. Ela tentava segurar a barra do vestido, mas a seda parecia pesar toneladas. Isso é um erro. Ela gritava, a voz falhando. Alguém ligue para a companhia elétrica. Van Clay, use o seu prestígio. Mande esses garçons voltarem ao trabalho. Mas os garçons não voltariam. Sob a luz fria das lanternas, eu sabia, mesmo estando a quilômetros de distância em meu escritório, que o Dr. Otávio estava cumprindo cada linha do protocolo. O buffet não era apenas uma questão de dinheiro, era uma questão de responsabilidade legal. Uma vez que o pagamento foi bloqueado por suspeita de fraude contra a holding, a empresa de seguros do evento retirou sua cobertura. Ninguém serviria mais uma gota de champanhe ou um canapé de lagosta se não houvesse garantia de pagamento. Van Clay, por outro lado, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele segurava o celular como se fosse uma granada prestes a explodir. As provas enviadas pelo Dr. Otávio eram irrefutáveis. Ele viu as transferências, os nomes dos laranjas da família de Tayane e, o mais doloroso, as mensagens de texto onde ela zombava da burrice do herdeiro caipira enquanto planejava o próximo desvio. Você consegue imaginar a cara da Tayane descobrindo que foi pega no próprio jogo? Se você está amando essa reviravolta, clica no botão Valeu e ajude a Afonso Story a trazer mais histórias de justiça. Foi então que o golpe final da velha suja se manifestou de forma visual.
O mestre de cerimônias, seguindo as instruções legais de desocupação do imóvel, acionou o sistema de som de emergência, alimentado por uma bateria independente. Mas, em vez de um anúncio de evacuação, o que ecoou pelos alto-falantes foi a voz gravada de Severina, firme e cortante como o vento da fazenda. Boa noite a todos. Eu sou Severina, a mulher que vocês chamaram de velha suja nos bastidores desta festa. Peço desculpas pelo transtorno, mas a Fazenda Esperança e a minha holding não financiam fraudes. O casamento está cancelado. Os convidados podem se retirar. Tayane, as contas foram encerradas. Van Clay, estou te esperando em casa para assinarmos sua rescisão da empresa. O choque foi coletivo. Madrinhas que antes riam das minhas mãos calejadas agora se afastavam de Tayane como se ela tivesse uma doença contagiosa. O prestígio que ela tanto buscou dissolveu-se na escuridão. Os convidados, temendo serem associados a um escândalo de fraude financeira e calote de gala, começaram a debandar em direção ao estacionamento, tropeçando nos próprios sapatos de luxo. Tayane avançou sobre Van Clay, as unhas bem feitas cravando no terno dele. Você permitiu isso. Você deixou aquela velha analfabeta destruir a minha noite. Faça ela ligar essas luzes agora. Van Clay a empurrou para longe, não com violência, mas com um desprezo profundo que ela nunca tinha visto. Ela não é analfabeta, Tayane. Ela leu cada linha da sua sujeira. Ela leu como você pretendia nos roubar. E quer saber? Ela não destruiu a sua noite. Ela apenas parou de pagar pelo teatro. O castelo de cartas caiu. Você teria a mesma coragem da dona Severina para desmascarar alguém na frente de todos? Deixe seu fogo nos comentários agora. Você está na Afonso Story. Lá fora, a chuva começou a cair, grossa e lavando a poeira da serra. Os carros de luxo saíam em fila, as luzes dos faróis iluminando por breves segundos a silhueta de Tayane, agora sozinha no meio de um salão escuro, cercada por flores mortas e champanhe quente. Eu, em Niterói, fechei a pasta de documentos. O primeiro estágio da vingança sistemática estava concluído. A humilhação pública era apenas o adubo para o que viria a seguir. Eu não queria apenas que ela ficasse no escuro em uma festa. Eu queria que ela sentisse o frio da realidade de quem não tem um palmo de terra para chamar de seu. A velha suja estava apenas começando a faxina. E o próximo capítulo levaria essa guerra para o asfalto quente de Balneário Camboriú. 48 horas após o desastre em Petrópolis, o cenário mudou das montanhas frias para a opulência vertical de Balneário Camboriú. Tayane acreditava que, se conseguisse chegar ao luxuoso apartamento de frente para o mar, um imóvel que ela jurava estar em seu nome como presente de noivado, ela teria um porto seguro para se reorganizar e contra-atacar. Ela desceu do táxi na Avenida Atlântica com a aparência de quem sobreviveu a um naufrágio. O vestido de noiva fora substituído por um conjunto de linho amassado, e as olheiras eram profundas, desafiando qualquer corretivo caro. Van Clay não estava com ela. Ele havia desaparecido na noite do apagão, deixando-a sozinha com as dívidas e o escândalo que já estampava os principais portais de fofoca da elite paulistana. Com o queixo erguido por um resto de orgulho ferido, ela caminhou em direção à portaria de um dos prédios mais altos do Brasil. Ela imaginava que o porteiro, que sempre a recebia com reverências, abriria as portas de vidro e ofereceria um sorriso servil. Mas, ao chegar à entrada, ela encontrou um bloqueio que não estava nos seus planos. 2 seguranças de uma empresa privada, com uniformes impecáveis e expressões de granito, barravam o acesso. Ao lado deles, sentado em uma poltrona de couro no lobby, estava o Dr. Otávio, revisando papéis com a calma de quem lê o jornal de domingo. Abram a porta. Tayane ordenou, batendo no vidro. Eu sou a proprietária do 4201. Eu exijo entrar. O Dr. Otávio levantou o olhar, ajustou os óculos e caminhou lentamente até a saída. Ele não abriu a porta completamente, apenas o suficiente para que sua voz técnica fosse ouvida por cima do som das ondas do mar. Senhora Tayane, creio que houve um equívoco de sua parte. Este imóvel pertence à Holding Esperança, da qual a senhora Severina é a única administradora com plenos poderes. O usufruto que o Sr. Van Clay detinha foi revogado ontem, às 9 da manhã, devido à violação das cláusulas de governança e ética da empresa. Isso é ridículo! Tayane gritou, e alguns turistas que passavam pelo calçadão começaram a parar para observar a cena. O Van Clay me deu este apartamento. Eu tenho as chaves.
A senhora pode ter as chaves, mas a fechadura biométrica foi alterada, Otávio respondeu, entregando a ela uma notificação judicial. Além disso, as contas de condomínio e luz, que eram pagas pela fazenda, foram suspensas. E o mais importante, existe um mandado de busca e apreensão para todos os bens móveis dentro da unidade que foram adquiridos com recursos desviados da holding. Tayane sentiu o chão oscilar. Aquela era sua última cartada. O apartamento era o seu refúgio, o símbolo de que ela havia chegado lá. Ver-se barrada na calçada, sob o sol forte de Santa Catarina, enquanto curiosos apontavam e cochichavam, era uma humilhação que ela nunca imaginou suportar. Onde está o Van Clay? Onde está aquela velha? Ela sibilou, a voz trêmula de ódio. Dona Severina está onde sempre esteve, cuidando do que é dela, Otávio disse, fechando a porta de vidro. Quanto ao Sr. Van Clay, ele está prestando depoimento sobre as notas fiscais que a senhora o convenceu a assinar. Eu sugeriria que a senhora procurasse um bom advogado criminalista, e não um corretor de imóveis. Tayane olhou para o próprio reflexo no vidro espelhado do edifício. Ela não via mais a rainha de Higienópolis. Via uma mulher sem teto, sem crédito e, agora, sem o silêncio protetor da família que ela tentou destruir. O sal do mar parecia queimar sua pele. Ela estava na calçada da cidade mais cara do país, com apenas uma mala de mão e o peso da verdade esmagando seus ombros. A velha suja não apenas tirou a luz da festa, ela estava tirando o oxigênio da vida social de Tayane. A faxina estava quase completa, e o próximo passo seria o acerto de contas final, onde as máscaras cairiam de vez no tribunal da vida real. O cheiro da terra úmida após a chuva é algo que nenhum perfume de $1000 em Petrópolis consegue imitar. Eu estava sentada na varanda da sede da Fazenda Esperança, em Ribeirão Preto, observando o balanço das copas dos pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava. O silêncio do interior só era quebrado pelo som dos grilos e pelo motor de um carro que subia a estrada de cascalho. Eu sabia quem era. O radar de uma mãe nunca falha, mesmo quando o filho escolhe o caminho da neblina. Van Clay desceu do carro com os ombros curvados. O terno de grife que ele usava no casamento agora parecia grande demais para ele, como se a vergonha tivesse encolhido seu corpo. Ele caminhou até o alpendre, mas parou no primeiro degrau, não ousando pisar na madeira polida onde eu o ensinei a andar. Você veio devolver as chaves ou veio pedir desculpas? Perguntei, sem tirar os olhos do horizonte. Eu não sei o que vim fazer, mãe. A voz dele estava rouca, despida da arrogância que ele exibia em Balneário Camboriú. Eu perdi tudo. A Tayane sumiu com o pouco que restou. O Dr. Otávio me disse que eu posso ser indiciado e os meus amigos de São Paulo não atendem mais o celular. Você não perdeu tudo, Van Clay, respondi, finalmente olhando para ele. Você nunca teve nada. Aquelas luzes, aquele prestígio, aquele apartamento na Avenida Atlântica, nada daquilo era seu. Era fruto de um trabalho que você aprendeu a desprezar. Você se tornou um hóspede da própria vida, pagando a conta com meu suor e achando que era o dono do hotel. Ele baixou a cabeça, as lágrimas finalmente vencendo a barreira do orgulho. Ele chorava como uma criança que se perdeu na feira, mas eu não me levantei para abraçá-lo. O perdão, na minha terra, não é um presente gratuito, é um processo de cura que exige a retirada da ferida. Eu me levantei e entreguei a ele uma pasta de couro. Não era um dossiê criminal desta vez. Eram as escrituras originais da nossa primeira gleba de terra, aquela que as pessoas diziam ser infértil. Enquanto você estava em Petrópolis chamando a sua mãe de velha suja pelo silêncio, eu estava garantindo que o seu nome não fosse jogado na lama de vez. Eu paguei as dívidas que a Tayane fez em seu nome usando a sua parte na herança antecipada. Você não tem mais ações na holding. Você não tem mais cartões corporativos. Você é, oficialmente, um homem sem posses. Ele me olhou, assustado. Você me deserdou? Eu te libertei, corrigi. Se você quiser comer amanhã, você vai calçar as botas que estão ali no canto. Você vai para o campo com o capataz. Você vai aprender a distinguir um grão de café bom de um ruim. Vai aprender quanto custa uma saca de açúcar e quanto sangue é necessário para manter este império de pé. Se daqui a um ano você ainda estiver aqui, sem reclamar do cheiro de esterco, a gente volta a conversar sobre herança. Van Clay olhou para as botas velhas e depois para as próprias mãos, que nunca haviam pego em uma enxada. O choque de realidade era o remédio amargo que ele precisava.
Enquanto isso, em São Paulo, as notícias sobre Tayane começavam a circular. Sem o suporte financeiro da nossa família, o castelo de cartas dela desmoronou completamente. Os credores que antes eram evitados agora batiam à porta do apartamento em Higienópolis com mandados de penhora. O sobrenome tradicional agora era sinônimo de golpe. Ela tentou uma última cartada, ligando para jornais sensacionalistas para contar a história da sogra cruel, mas o Dr. Otávio foi mais rápido. Ele liberou as provas das notas fiscais frias e das transferências para contas secretas. A opinião pública, que ela tanto prezava, virou as costas para a vilã que tentou roubar uma trabalhadora. A justiça não é algo que acontece apenas nos tribunais. Ela acontece no silêncio da noite, quando você percebe que a única coisa que realmente possui é o seu caráter. Tayane estava descobrindo que o brilho do ouro não ilumina o vazio de uma alma gananciosa. Eu aceito, mãe, Van Clay disse, limpando o rosto com a manga do terno. Eu começo amanhã. Não, eu disse, apontando para o sol que começava a se pôr. Você começa agora. O gado precisa ser recolhido e o tratorista precisa de ajuda na manutenção. Vá. Eu o vi caminhar em direção ao curral, trocando o passo elegante de quem desfilava em tapetes vermelhos pelo passo incerto de quem tenta se reencontrar no barro. A velha suja estava limpando a própria casa, mas desta vez, a limpeza era de dentro para fora. O ciclo de traição estava fechado. Agora, restava apenas o acerto de contas final com o passado e o florescer de uma nova era na Fazenda Esperança. O destino de Tayane estava selado pelo próprio veneno, e o de Van Clay, pela primeira vez, estava em suas próprias mãos calejadas. Eu suspirei, sentindo o perfume do café. A colheita deste ano seria a mais difícil de todas, mas, com certeza, a mais doce. Um ano se passou desde que as luzes se apagaram naquele casarão em Petrópolis, mas para mim, parece que uma vida inteira foi reorganizada. O sol de Ribeirão Preto estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo que lembrava a cor das brasas de um fogão a lenha. Eu estava na varanda, mas não estava sozinha. Van Clay apareceu no fim do corredor, vindo das lavouras. Ele não usava mais ternos italianos, vestia jeans desbotados, botas sujas de terra vermelha e uma camisa de algodão que exalava o cheiro do trabalho honesto. Suas mãos, antes macias e inúteis, agora tinham calos que ele exibia com o orgulho que o luxo nunca lhe deu. Ele aprendeu que o café não nasce na xícara, ele nasce da paciência e do respeito ao ciclo da natureza. A safra deste ano vai bater recordes, mãe, ele disse, sentando-se no degrau da varanda, exatamente onde um ano atrás ele chorava como um deserdado. O doutor Otávio ligou. O processo contra a empresa de fachada da Tayane foi finalizado. Eu apenas balancei a cabeça. O nome dela já não causava dor, apenas uma vaga lembrança de uma lição necessária. Tayane tentou manter as aparências até o último segundo. Depois de ser expulsa de Balneário Camboriú, ela tentou viver de favores em São Paulo, mas descobriu que a elite que ela tanto bajulava não tem memória para quem cai em desgraça. Sem dinheiro, sem crédito e com o nome manchado por fraudes, ela acabou vendendo o que restava de suas bolsas de marca para pagar advogados que mal conseguiam livrá-la de uma sentença de prisão. A última notícia que tive foi de que ela estava morando em um pequeno quarto de aluguel no subúrbio, longe do brilho de Higienópolis, trabalhando em um escritório de cobrança, ironicamente, passando o dia ligando para pessoas que, como ela, deviam que não podiam pagar. A rainha de vidro descobriu que, sem o alicerce da honestidade, qualquer castelo desmorona ao primeiro sopro de realidade. E você, Van Clay? Perguntei, observando meu filho. Sente falta das festas de gala? Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que finalmente alcançava seus olhos. Sinto falta de quem eu achava que era, mãe. Mas prefiro quem eu me tornei. Ontem, quando ajudei a consertar a colheitadeira, senti que pela primeira vez eu realmente era dono de algo, do meu próprio conhecimento. A justiça de Severina não foi sobre tirar o dinheiro, mas sobre devolver a dignidade. Eu limpei o mato que crescia no coração do meu filho e plantei algo novo. A Fazenda Esperança agora fazia jus ao nome. A velha suja continuava com as mãos na terra, mas com a alma lavada. A história que começou com tapa na mesa de inox terminava com o silêncio de paz de quem sabe que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Nós vencemos. Não pela vingança, mas pela resistência. A terra é nossa, o suor é nosso, e o futuro agora tem raízes profundas.
Esta foi a jornada de Severina e sua lição inesquecível de superação e justiça. Se você chegou até aqui e acredita que o trabalho duro sempre vence a arrogância, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por acompanhar a Afonso Story e nos vemos na próxima história.